Graça e a paz, vamos mais um vídeo no nosso canal, o canal Semeador. Nós estamos no ano de 2020, é um ano que a gente está passando por um momento tenso, um momento que nunca houve na nossa história, onde o homem realmente se rende, dobra os joelhos e busca o Senhor para nos ajudar num momento tão terrível como esse. E aí tem coisas na palavra de Deus, tem escritos, tem ordenanças, mandamentos, tem momentos que a gente lê assim, aí você diz assim, o que será isso que está acontecendo aqui? Será que isso que eu estou lendo na Bíblia ele vai funcionar mesmo? Será que o que eu leio, será que o que eu estou aprendendo com a palavra de Deus tem alguma praticidade na minha vida? Será que algum dia a gente vai usar isso? E o Senhor, na sua misericórdia, Ele nos mostra que tudo que está na palavra dEle tem serventia para mim e para você. Quero falar hoje de algo que está lá em Levítico 25, do versículo 3 em diante. Algo que a gente já leu tantas vezes, assim, a gente pega a palavra de Deus e a gente lê. E esse foi um momento, que eu tirei assim para perguntar ao Senhor, Senhor, o que tu queres com essa situação que o nosso planeta está passando, né? Porque a gente olha e não tem mais aviões no céu, os carros estão transitando menos, as pessoas estão se encontrando menos, muitas atividades que eram exercidas de forma frenética, elas estão bastante reduzidas. A vida, pegar a vida de uma senhora do lar, que tem os filhos na escola, o marido sai para trabalhar cedo, às vezes até mesmo sem tomar café por conta dos afazeres dele, querendo chegar um pouco mais cedo no trabalho por conta do trânsito, não querendo pegar engarrafamento, preocupado onde ele vai deixar o carro. Na maioria das vezes a gente não tem local onde guardar o carro, nas grandes metrópoles, nos lugares onde você trabalha. E aí a dona do lar, uma mãe, uma senhora, pegar uma senhora como exemplo, ela está ali apressando os filhos, para os filhos irem para a escola e fazendo café e verificando o fardamento da criança, ver como é que a criança está. Ou então preocupado com os filhos que saíram de carro e tal, todo aquele frenesi, digamos assim, da vida moderna. Até mesmo no interior. O interior também não está muito diferente. Não, porque toda a população está querendo, digamos assim, está correndo. E aí vem esse momento que nós estamos passando. E aí eu perguntei para o Senhor, o que o Senhor, aonde eu consigo encaixar esse momento aqui nos ensinamentos que nós temos da Bíblia, E aí me chamou a atenção, que está em Levítico 25, do versículo 3 em diante. Vamos ler juntos? O Senhor fala assim, semeie um campo durante 6 anos. Durante 6 anos, podem suas vinhas e juntem sua produção. No 7º ano, porém, haverá um ano de descanso de sabate absoluto na terra. Um sabate para Adonai. Não semeie o campo, nem podem as vinhas. Não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior. Não recolham as uvas da vinha não podada. Será um ano de descanso absoluto para a terra. No entanto, o que a terra produzir durante o ano de Shabat será alimento para vocês. Você, seu servo, sua serva, seu empregado, para quem vive perto de você, seu gado e os animais selvagens da sua terra. Tudo que a terra produzir será usado como alimento. Esse é um ano que os judeus chamam de ano de Shemitah,
ou seja, tem um ciclo de 7 anos, então durante 6 anos pode-se produzir e se alimentar desse período de 6 anos, e no 7º ano você não deve consumir o alimento daquele que tiver nascido, crescido no campo naquele 7º ano. Você tem que deixar lá abandonado e você voltar a cultivar a terra só no 8º ano, ou seja, no primeiro ano de um novo ciclo, né? E aí o Senhor me trouxe para essa palavra. Eu acho que foi uma forma do Senhor dizer assim, ó, deixa um pouco do seu tempo para mim. Para um pouquinho da sua vida maluca que você está vivendo aí na terra. Você está correndo atrás, igual um cachorro quando corre atrás do rabo. E olha para mim um pouquinho, olha para as minhas coisas. Porque na hora que nós nos recolhemos no nosso lar, aqueles que puderam se recolher, logicamente, né? Porque tem aqueles profissionais que são imprescindíveis num momento como esse, para curar as pessoas, para transportar as pessoas, para alimentar as pessoas. Esses estão no trabalho dele de forma frenética, eles não puderam parar. Mas o que é interessante é que com a saída da maioria que estava no meio desse frenesi, sobrou espaço até para esses que são essenciais terem um pouco mais de comodidade em um momento de pandemia como essa. Eu recentemente tive que ir no hospital. Eu passei em frente do hospital e eu vi o estacionamento lá vazio. E aí lá no meu local de trabalho também o estacionamento está vazio. O trânsito está mais leve. Eu estava comentando com meu irmão que mora em São Paulo, que é uma cidade onde o clima é bastante pesado por conta de trânsito, essas coisas, e as pessoas estão respirando melhor lá. Ele falou que ele olha da janela dele e ele consegue ver o horizonte. Ele mora num prédio de um pouco mais... um prédio de um andar elevado. Ele consegue ver o topo dos outros prédios, coisa que ele não conhecia. E aí me chamou a atenção que lugares que eram antes totalmente poluídos, eles estão mostrando que a natureza está se recompondo ali naquele lugar. Vi até uma reportagem que em Veneza tem golfinhos nadando lá nos canais de Veneza. Não sei como é que funciona lá, que eu nunca fui em Veneza, espero ir um dia. Mas isso surpreendeu. Lagoas no estado do Rio de Janeiro, onde a poluição imperava, a água era turva, hoje a lagoa está com a água mais transparente, limpa. E aí nos remete para esse ano aqui, o ano de Shemitah, o ano do descanso, o ano do juízo do Senhor. Entendo que o Senhor tem algo precioso para depois desse ano, para depois desse momento que nós passarmos aqui juntos, desse momento que nós vencermos. A gente está vendo que cada especialista que abre a boca e coloca uma tese aí, meia hora depois essa tese já está por terra. A gente está vendo outros países tentando abrir. Vi lá que a França, por exemplo, reabriu as escolas, mas aí já teve uma quantidade de contágio que já foi aumentada e eles reduziram, aí resolveram fechar novamente as escolas. Na Alemanha, que eles abriram novamente os cultos, né? E numa igreja lá, dezenas de pessoas foram contaminadas. Ou seja, vai ter o tempo certo que o Senhor vai dizer assim, agora vocês podem voltar. Agora vocês podem voltar a produzir. A gente vê autoridades preocupadas com a economia. E é interessante que no ano de Shemitah, inicia-se um ciclo no primeiro ano de produção. Aí vai o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano de produção. No sexto ano de produção, esse sexto ano você vai produzir, e o que você produzir no sexto ano, você vai se alimentar no sétimo ano, porque você não vai produzir no sétimo ano,
e o 8º ano. Porque o 8º ano ainda não vai ter colheita. Você vai ter plantado, mas não vai ter colheita. Ou seja, nós vamos sair desse momento, meus irmãos, para uma crescente de prosperidade. E isso é o que a palavra de Deus fala. Agora, se Deus usou esse método para nos colocar, nos apresentar isso, essa é uma grande lição para mim e para você. Nós temos que aprender com a palavra de Deus, na verdade, né? E essa é uma forma prática de que o Senhor está dizendo assim: ei, eu estou no controle de tudo. Eu quero que você volte para dentro do seu lar, eu quero que você olhe um pouco mais para os seus filhos, olhe um pouco mais para dentro do seu lar. Se você sai todo dia para combater um combate, para você manter o seu lar, e às vezes você não reconhece o seu lar. Às vezes você pode sentar num momento de almoço, assim, dentro da sua casa e não reconhecer os seus filhos, não reconhecer o que a sua esposa está passando, o que o seu marido está passando. E esse ano de Shemitah, o que acontece com o povo de Israel, que eles guardam esse ano de Shemitah. Se você for lá em Israel, no ano de Shemitah, tem produtos que são ofertados nas prateleiras do supermercado com a indicação: esse daqui é um produto que foi produzido no 6º ano, lá o ano de Shemitah. Mas voltando aqui para a nossa realidade, o nosso Brasilzão aqui, o Senhor está preparando a terra novamente. Toda a terra está se recompondo novamente. Para passado esse momento, assim que esse momento for superado, nós vamos voltar a produzir, a plantar, só que nós vamos plantar diferente da forma que nós vínhamos plantando anteriormente. Essa é uma realidade. Você não vai fazer as mesmas coisas que você vinha fazendo antes, com a mesma visão que você vinha fazendo antes. O Senhor Jesus, Ele guardou esse ano, guardou esse momento, essa tribulação, para nós deixarmos a terra descansar. Hoje, eu queria trazer isso para você, que eu confio muito nessa palavra do Senhor. E essa palavra é para dizer para mim e para você que nós vamos sair daqui e fazer algo diferente. Vamos fazer algo melhor e vamos entrar numa crescente de prosperidade. Porque você vai ter aprendido tanta coisa nesse período dentro da sua casa, que quando você sair para você voltar a plantar, você vai estar muito melhor do que quando você parou para se reservar nesse período. Não sei quanto tempo vai durar esse período, mas vai ser o tempo suficiente na vontade do Senhor. Fica na paz. Se você assistiu até aqui, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e que o Senhor Jesus nos aguarde para o próximo período, que vai ser um ano de grande prosperidade para toda a humanidade. Em nome de Jesus.